Fernando Diniz faz pedido atual por reforço e jogador chega à Colina para ajudar. Novidade no plantel do Vasco e também negociação com o jogador e PSG de olho em atacante. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Buscando resolver os problemas que o Vasco tem dentro de campo em relação aos resultados, Fernando Diniz movimentou os bastidores do Vasco com uma decisão para que possa assim ter um novo componente no Cruz Maltino para o restante da temporada de 2025. O técnico fez questão de solicitar pessoalmente o retorno de um jogador em específico, tratando-se de Cauã Barros. Estava emprestado ao América de Minas Gerais, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 e assim faz com que o técnico agora passe a ter um jogador a mais para o setor de meio de campo. O jogador que pertence ao Vasco, mas que estava emprestado ao América Mineiro, não é nenhum desconhecido em São Januário. Boa parte da torcida já o conhece, isso porque ele já vestiu a camisa vascaína e conhece bem o peso e a responsabilidade de defender o clube. Seu empréstimo ao América serviu para que pudesse ganhar experiência e rodagem, elementos fundamentais para jovens atletas e que estão como ele em desenvolvimento. Agora, com mais maturidade e minutos, o jogador retorna ao Vasco para que consiga brigar por espaço no elenco principal e também com moral, tratando-se justamente do pedido em específico de Fernando Diniz para que o jogador pudesse retornar a São Januário. Desde a primeira passagem no Vasco, Fernando Diniz já admitiu que enxergava bastante qualidade no jogador. Agora, com a necessidade de mais componentes no meio de campo, o Vasco se viu na necessidade de poder fazer um chamado para que Cauã Barros pudesse retornar ao Vasco, também mediante a todo o pedido realizado por Fernando Diniz. O retorno do jovem jogador faz com que Diniz tenha mais alternativas para montar a equipe de acordo com as características de cada adversário. Dessa maneira, o jogador chega como uma espécie de reforço utilizado internamente no clube para que consiga assim descrever a nova participação do jogador agora no elenco do Vasco sob o comando do técnico Fernando Diniz, jogador muito mais rodado e que vinha desempenhando um futebol extremamente positivo no Campeonato Brasileiro da Série B com a equipe do América Mineiro e agora retorna ao Vasco com mais bagagem para que possa, quem sabe, corresponder àquilo que Diniz buscará colocar ele dentro de campo. O Vasco tem buscado colocar passos que permitam um acerto e uma confirmação da contratação que pode fazer com que Fernando Diniz possa ter uma nova peça para o setor ofensivo da equipe do Vasco. Trata-se de Andrés Gomes, atacante de 22 anos que atualmente pertence ao Rennes da França, mas que está com negociações avançadas para vestir a camisa Cruz Maltina. A informação divulgada pelo jornal francês L'Équipe mostra que o clube carioca tem se movimentado no mercado internacional para que consiga qualificar o seu elenco e viu no jogador colombiano a oportunidade de fazer negócio e permitir com que ele possa chegar ao plantel do Vasco para que consiga contribuir dentro de campo. O modelo de negócio proposto pelo Vasco tem buscado um empréstimo com opção de compra automática e que permite com que o clube possa testar o jogador antes de fazer um investimento definitivo. Se o jogador corresponder às expectativas, a compra será efetivada. Caso contrário, o Cruz Maltino não ficará preso a um contrato longo e caro. Apesar das dificuldades financeiras atuais, os valores envolvidos em uma operação como essa são bem significativos e vão girar entre 5 e 7,5 milhões de euros, que representa quase 32 a 48 milhões de reais. Para os padrões atuais de como o Vasco tem investido no seu futebol, é extremamente considerável e significativo o valor que pode ser investido caso essa negociação possa de fato ser concretizada. O jogador surgiu inicialmente no Milionários da Colômbia, onde conseguiu se destacar em 2022 e logo em seguida foi para o futebol dos Estados Unidos. No meio da temporada de 2024 foi negociado pelo Rennes e assim passou a entrar no futebol europeu pela primeira oportunidade.
não tem tido tantas chances e por isso tem um nível de facilidade maior para que possa ser negociado. Apenas 22 anos e ainda margem para evolução. O Vasco tem em mãos uma situação que pode mudar o futuro financeiro do clube, isso porque o jovem atacante Ryan, de 18 anos, entrou no radar do poderoso PSG, uma sondagem através do gigante francês que acende um alerta importante em São Januário e um olho mais exclusivo. A informação revelada pelo canal Atenção Vascaínos mostra que o clube tem se interessado em conhecer um pouco mais dos detalhes do jovem talento cruz-maltino, e assim o PSG tem demonstrado interesse no jogador, que tem crescido de rendimento no Vasco e se destacado cada vez mais agora no futebol profissional, com cada vez mais chances e conseguindo ter mais tempo para que consiga construir o seu modelo de jogo. Ele conquistou esse interesse internacional por mérito próprio. O jogador tem conseguido se firmar como um dos principais destaques do Vasco na temporada, velocidade, habilidade e capacidade de conseguir finalizar muito bem, o que tem feito com que o jogador possa se valorizar de forma muito ampla. O valor inicial cogitado pelo clube do Vasco é de cerca de 100 milhões de reais, o que divide opiniões. Para alguns é uma quantia significativa que poderia resolver alguns problemas mais imediatos. Para outros, em especial a torcida mais atenta ao mercado, Ryan vale muito mais que isso e pode ser negociado por uma bagatela bem maior que permitiria com que o Vasco pudesse faturar muito com a venda do jogador, que tem crescido muito sob o comando de Fernando Diniz no elenco atual do Vasco. Jogador de 18 anos que já é titular, que tem conseguido sim se destacar bastante na temporada atual de 2025. O clube, claro, precisa de recursos financeiros para honrar compromissos e melhorar seu elenco. Por outro lado, tem que abrir mão de uma promessa como o Ryan, um jogador que ainda tem muita margem para crescer, evoluir e desenvolver o seu futebol e se tornar cada vez mais um jogador completo, que permita com que o jogador possa evoluir o seu valor de mercado e que assim consiga também ter um rendimento esportivo dentro de campo que permita um crescimento mais amplo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.